Todo mundo achou? Está no Novo Testamento. Amém? Achou aí? Ajuda a irmã. A irmã Carol aqui está perdida. Amém? Eu vou falar sobre Daniel. Daniel, ele era um jovem, né? E Israel tinha sido entregue na mão de outro rei. Olha, vamos ler aí capítulo 1, versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, olha só, veja que o reino de Judá foi entregue a outro rei, que é o Nabucodonosor. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs de utensílios na casa do tesouro. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens, que não houvesse defeito algum, em toda sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei ordenou a ração de cada dia e a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E assim foram mantidos por 3 anos, para o fim destes pudessem estar diante do rei. Vou parar aqui porque está um pouco longo, né? Pode se sentar, por favor. Então, olha só. Daniel estava lá, ele era da linhagem real. E a cidade que ele morava foi sitiada e ele foi levado cativo junto com outros jovens. Vejam que o rei, ele não pediu qualquer jovem, ele não pediu qualquer pessoa, ele pediu os melhores, né? Ele pediu jovens que fossem mais bonitos, mais instruídos. Veja que não foi qualquer jovem que ele pediu. E aí ele levou para o outro reinado, para a Babilônia. E aí, olha só o que aconteceu. Vamos lá para o versículo 8, o que aconteceu? Daniel foi levado e ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias dos reis e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Veja só, Daniel, ele propôs no coração dele que ele não queria se contaminar com aquela situação. Ele estava lá diante de uma situação a qual ele não podia fazer nada. Ele não podia não ir, ele não podia simplesmente bater o pé e dizer que não. Muitas vezes, nós estamos inseridos em situações assim. Eu e você, às vezes, nós estamos em situações nas quais a gente não pediu para estar lá. A gente não pediu, de repente, para estar naquela determinada situação. Mas nós estamos. E aí eu te falo, vale a pena? Esses jovens, eles podiam se rebelar, eles podiam bater o pé, eles podiam chorar, ou eles podiam simplesmente fazer assim, olha, já que eu não posso fazer nada, já que eu estou aqui mesmo, então eu vou comer e beber e vou curtir. Porque o que eu posso fazer? Muitas vezes nós estamos assim, nós estamos em situações nas quais a gente não pode fazer nada aparentemente. E aí o que é mais fácil? A gente andar de acordo com a palavra ou a gente se entregar às situações? Ou a gente se entregar e viver de acordo com aquilo que nos é proposto? Às vezes nos é proposto andar fora da palavra de Deus. Muitas vezes vem situações no qual a gente, em vez de se posicionar em Deus, como Daniel fez, o que a gente faz? A gente acaba se entregando. Mas olha só, vamos continuar aí a leitura. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor. O rei determinou que a vossa comida e a vossa bebida, pois temeria
pois que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça. Então Daniel, dispenseiro do rei, chefe dos eunucos, disse ao chefe dos eunucos. Então Daniel, ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disse, experimenta-te, peço, os teus servos 10 dias, que nos deem legumes de comer e águas de beber. Olha, Daniel, ele propôs ao seu coração, e a partir do momento que ele fez esse propósito de não se contaminar, Deus o favoreceu. De que forma? Ele deu graça, olha só, deu graça a quem? Aquele que estava sobre ele naquele momento. E aí ele fala que ele pede a essa pessoa que vai fazer as comidas, que não só para ele, mas para os seus amigos. Olha como é importante você ter amigos e você influenciar os seus amigos a andar com Deus. Eu penso que Ananias, Misael e Azarias, eles eram amigos de Daniel. Porque se eles não fossem amigos de Daniel, eles falariam assim: faz o seguinte, dá essa refeição aí só para o Daniel e para nós você pode dar de tudo que tiver de bom aí. Mas não, eles entraram junto no mesmo propósito. Junto com Daniel, de não se contaminar. Nessa noite, o que o Senhor vem falando no meu coração é o seguinte, que eu e você, que nós venhamos tomar posição de não nos contaminar e que nós sejamos influência para os nossos amigos, para que eles também não se contaminem. Amém? Que eu e você, diante das situações, nós vamos ficar firmes naquilo que a gente tem aprendido da palavra. Não é verdade? Para que eu e você, de repente, você fala assim, você conhece a palavra diz, não minta. Não é? Nós sabemos que a mentira é pecado. E nós sabemos que no meio dos jovens, uma coisa muito frequente é a mentira. Mas o que eu podia fazer? A minha única chance era mentir. Não, a sua chance é falar a verdade. É assumir aquilo que você faz. Se você fez algo que é errado, algo que contrariou seus pais, ou lá na escola, assuma aquela consequência daquilo que você fez. Por quê? Porque Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça para você suportar a correção. Muitas vezes a gente não quer ser corrigido naquilo que nós estamos errados. Mas Deus diz essa noite, eu dou graça para que você suporte a correção. Amém? E Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor corrige a filho que ama. Se você está sendo corrigido, você é amado do Senhor. Quando alguém chega diante de você e fala para você, olha, a palavra de Deus diz que quando você mente, você está sendo filho do diabo e não de Deus. A pessoa está querendo o seu bem. A pessoa está querendo que você vá para o céu. Muitas vezes, quando a gente vai corrigir alguém, a pessoa fica com raiva, a pessoa não gosta, não é? Quando a gente é confrontado, a gente mesmo não gosta. Mas a palavra também nos diz que a correção, às vezes, naquele momento não é boa, mas ela produz frutos dignos. Que eu e você devemos ter um coração ensinável, que o nosso coração seja ensinado pela palavra de Deus. Amém? Vamos continuar lá então. Então o que acontece com o Daniel? O Daniel vai lá e fala isso, os amigos dele também, entram em concordância, e aí o que acontece? Ele vai lá e faz esse experimento. E no final do experimento, o que acontece? Vamos lá em Daniel 1, 17. Olha, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Olha só, esses 4 jovens se colocaram numa posição de não se contaminar. E olha o que Deus fez na vida deles. Deus deu a eles conhecimento e inteligência. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Quando eu e você nós abrimos mão do pecado, como eu e você dissemos não do pecado, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós fazemos isso por amor de Deus, quando eu e você dissemos não à prostituição, dissemos não à mentira, dissemos não a falar mal do nosso irmão, nós estamos agradando o coração de Deus. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Daniel, ele estava numa velha aliança. Jesus não tinha vindo ainda nessa época de Daniel. Mas hoje nós estamos numa melhor aliança. Nós estamos na aliança de Cristo. Jesus derramou o sangue dele na cruz para que eu e você
Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos templo do Espírito Santo. Dentro de nós habita o mesmo poder que habitava em Jesus, habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós não somos mais, a presença de Deus não está somente na igreja. Então eu só não minto dentro da igreja. Na minha casa eu posso contar uma mentira, né? Eu só não faço coisa errada dentro da igreja, mas fora eu posso, porque não, você é a igreja do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Amém? E essa presença preciosa que está dentro de você, ela te capacita. Ela te capacita a você resistir ao mal. A você, quando você for falar uma mentira, você falar a verdade. A você, quando você tiver a proposta de se prostituir, a proposta de entrar no site de pornografia, você falar assim: não, eu resisto ao diabo. Amém? Eu resisto ao diabo, eu resisto às oferendas do diabo. Amém? Que eu e você nós possamos nos posicionar em Deus. Que eu e você nós devemos saber quem nós somos em Deus. E quem nós somos em Deus? Mais que vencedores. Amém? Nós somos nascidos de novo. O Senhor nos chama essa noite para um posicionamento. Olha, os louvores falaram assim: o que ficou para trás, né? Deixando para trás, e vai em frente ao novo. O Senhor te deu oportunidade. Aqui no louvor está falando isso, né? Sobre essa oportunidade nova que o Senhor está te dando. Está te dando todos os dias. Amém? O Senhor te deu oportunidade hoje para que haja arrependimento e para que você se posicione. Cada um sabe aonde tem falhado. Cada um de nós sabe aonde tem falhado. É na mentira, é na prostituição, é na pornografia, é no vício. Às vezes tem coisas que você acha que ninguém sabe. Mas ninguém sabe. Ninguém está vendo. Mas o Senhor, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Senhor sabe. O que poderá nos separar do amor de Deus? Só nós mesmos. O nosso pecado. Mas você tem a força dentro de você, você tem o Espírito Santo que te habilita a você romper essa noite com esse vício, a você romper essa noite com esse pecado. Não tenha um pecadinho de estimação. Amém? Que eu e você devemos nos posicionar dentro daquilo que a palavra tem dito para nós. Que eu e você devemos ser como Daniel. Porque Deus ele vai nos capacitar. Deus ele quer nos capacitar a cada dia. A palavra diz para que a gente medite nessa palavra, né? Para que a gente medite de dia e de noite. Para quê? Para que a gente prossiga em conhecer a Deus. Olha, vamos lá em Salmo 119, versículo 9. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Sim. Salmo 119, versículo 9. Com que purificará o jovem em seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como é que o seu caminho pode ser puro diante desse mundo impuro? Como o meu caminho e o seu caminho pode ser puro diante desse mundo que só oferece coisas que nos afastam de Deus? Coisas que a nossa carne se agrada, né? Como? Observando a palavra de Deus, alimentando o nosso espírito. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para entregar para vocês esta noite. Gostaria que vocês se colocassem de pé, em nome de Jesus, para que nós